Antes de começar a falar, queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, porque eu fiz a minha formação em Campinas também, e isso impacta a vida profissional de vocês que são residentes. Com certeza, depois no mercado, vocês vão colher os frutos de estarem num centro de excelência, como é não só a Unicamp, mas toda a região de Campinas, um centro formador. Vocês estão realmente no que tem de melhor em saúde no país, formando uma base que é a base necessária para a nova saúde, para a inovação em saúde, que é a base de excelência. Excelência em saúde. É isso que a tecnologia traz para a saúde. Só que a tecnologia não é fim, a tecnologia é meio. Fim são o atendimento, a assistência ao paciente, a habilidade humana. Esse é o fim. O papel da tecnologia é melhorar isso. E para isso funcionar, precisa ter uma base formadora muito importante, muito sólida e com uma história muito bonita e muito científica. E isso vocês têm aqui, vocês vieram buscar aqui, como a doutora Grace falou, não vai ser fácil, não fazem ideia do que está esperando por vocês. E durante o processo, vocês não vão ser formados, vão ser forjados, como eu fui também. E isso cansa um pouco durante o processo, mas no final eu garanto para vocês que a base que vocês vão sair daqui é o que tem de melhor em saúde e assistência no país. Vamos ver um pouquinho de coisas diferentes agora. Bom, a gente tem que começar a falar de conflito de interesse, porque isso é uma legislação até, só que uma das coisas que a gente se liberta quando começa a se envolver com inovação e literalmente coloca o paciente no centro do processo, é que você vê que você não tem mais conflitos de interesse, você tem que pensar em confluência de interesse. Porque se realmente não é mais o médico que está no centro do processo, nem a instituição, é o paciente no centro do processo, tudo que se relacionar em relação à saúde dele tem que confluir para o sucesso da assistência, para a excelência da assistência. Então, mais tarde eu vou falar das espirais negativas da saúde. Antes, eu já quero dizer o seguinte, nós temos que pensar nisso, em confluir interesses, tá? Eu sou fundador e CEO da Anestec Innovation, que é uma empresa que trabalha com inteligência em dados perioperatórios, speaker trainer da MSD. Estamos incubados com a Anestec no MidTech da CAT em Florianópolis. Florianópolis, para quem não sabe, é a ilha do silício da América Latina. É a cidade mais inovadora, com o maior número de startups na América Latina, inclusive de saúde. E o MidTech é a quinta melhor incubadora de saúde do mundo. Fica aqui no Brasil, em Floripa. Tá? E também a gente é incubado e é sócio do projeto Albert Einstein na Eretz.bio. A Eretz é a melhor incubadora da América Latina e aceleradora de projetos de inovação, uma iniciativa do Albert Einstein que já tem 4 anos e tem colhido bons resultados. Então, eu acredito que isso conflui os meus interesses em melhorar a assistência aos pacientes e não conflitua. Alguns prêmios que a gente já recebeu, e o prêmio, no final das contas, é só um acrílico em cima de uma prateleira tomando pó, mas alguns são importantes a gente falar. O Shark Tank da acreditação hospitalar, a gente criou a solução com maior potencial para economia hospitalar, para gestão da economia hospitalar e segurança do paciente, pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, e fomos considerados a startup do ano de saúde no Brasil. São mais de 1.000 startups de saúde no país. Ser considerada a startup do ano foi uma honra. E aqui já vou dar alguns spoilers, que é o seguinte, eu vou falar para vocês de inovação, e uma inovação médica. Eu sou médico, então às vezes eu falo para a área da saúde, vai ter um viés médico, um viés cirúrgico e um viés anestésico, né, que é a minha área. Tá? Então vocês vão ver coisas durante a minha apresentação que são especializadas, né, na anestesia, por exemplo, mas que vocês podem transportar, imaginar para a realidade de vocês e ver como é que isso funciona na realidade de vocês. Tá? E o que nós estamos vivendo hoje é uma vertiginosa nova realidade, tá? Onde vocês vão ver esses termos diariamente na televisão, nos jornais, no que vocês consumirem nos seus smartphones. Startups e Health Tech. Startups são empresas de alta tecnologia trabalhando com uma inovação num ambiente de extrema incerteza,
buscando um modelo de negócio, ou seja, uma ponte pense, uma pinguela arrebentando, com um grupo no meio pulando, entendeu? E aí tentando fazer disso sair para algum lugar. Big Data e Blockchain, vou ver esses termos, vocês vão ver muito ainda. Empresas exponenciais. Todos vocês vão sair daqui e vão querer ter uma carreira uma carreira exponencial. Tá? Machine Learning, inteligência artificial, isso aqui é outra coisa que vai impactar na rotina de todos nós. Design Thinking e User Experience, a experiência do usuário. A experiência do usuário que conta hoje, qual é a experiência dos nossos pacientes. Eu vim aqui, eu entrei com um colega residente, vim entrando, vendo, e eu já conhecia o Unicamp, eu fiz a minha formação em Campinas, e vendo os pacientes nas salas de espera, esperando, e aí a gente fica olhando qual é a experiência desses pacientes, qual é a experiência desses usuários. Eu vou anestesiar uma cirurgia para a doutora Brice, qual é a experiência do cirurgião, que é o meu usuário, qual é a experiência do gestor. Então nós temos que começar hoje a pensar qual é a qualidade da experiência que a gente provoca naqueles que estão se relacionando profissionalmente com a gente. E por que isso? Porque é o que acontece no nosso dia a dia. Por que você usa o WhatsApp? Porque a experiência é boa. Por que você usa o Facebook? Porque a experiência te agrada. Por que você assiste Netflix? Porque a experiência agrada. Então, hoje a tecnologia da informação nos permite ter várias experiências e nós usamos, consumimos e vamos aonde a experiência é boa. Vamos dar um exemplo prático. O nosso paciente, por mais humilde que seja, que está em casa maratonando Netflix no domingo à tarde, não quer chegar no consultório segunda de manhã e ter uma Veja de 2004 para ele folhear. Ele quer Wi-Fi, porque ele tem essa experiência em casa. Ele já vive com isso. Não tem por que ele ter uma boa experiência em casa, por mais humilde que seja, e chegar num serviço de saúde e ter uma experiência completamente diferente. Uma experiência de espera, uma experiência analógica, uma experiência desconectada, uma experiência de resultados que não são adequados. A experiência do usuário é o que conta. E o que tem que nos interessar, o pagamento por performance, o pay for performance. Tá? Não mais o pay for service, o pagamento por serviço. Isso não é grande novidade não, gente. Eu dou consultoria e participo de palestras de grandes empresas com toda a diretoria das Unimed do Brasil inteiro que estão discutindo como melhorar o pagamento para a saúde. E por que isso é importante? Porque do jeito que está é insustentável, senhores. A prospecção para 2030 é que a saúde nos Estados Unidos consuma quase 15% do PIB. Isso é impossível. É impossível sustentar uma saúde que vai consumir 15% do produto interno bruto de um país como os Estados Unidos. Tá? Então, assim, no Brasil, a gente tem poucos dados sobre isso para ver, mas também vem insustentável. Se não mudar, a maneira de remuneração acaba sendo insustentável. E o que mudou, então? O que mudou foi isso, o poder da tecnologia da informação. Antigamente, as instituições eram robustas e sólidas, e você entrava numa instituição, aprendia as regras do jogo, e aí você ia crescendo nessa instituição, dentro das regras do jogo, das hierarquias e tal. O que mudou foi isso. De repente, a tecnologia da informação permitiu que o indivíduo tivesse uma voz, um poder, que se empoderasse, né? Você deve escutar esse termo muito do empoderamento, e aí como indivíduo empoderado, conectado, dando opinião, avaliando serviços, buscando informação, esse indivíduo tem um poder que competiu com a instituição, e hoje as instituições continuam fortes e robustas, mas não mais com indivíduos numa trilha, com indivíduos completamente agitados, com indivíduos completamente em conflito o tempo inteiro, e esses indivíduos somos nós, nossos parceiros de trabalho, nossos colegas, nossos pacientes, nossos fornecedores, e todos esses indivíduos passaram a viver uma vida acelerada, cheia de informação, cheia de opinião, cheia de querer, e a gente tem que pesar e colocar tudo isso. Então o que mudou foi isso, o mundo está mudando pela tecnologia da informação. E aí isso é um clichê na inovação. No ambiente de inovação, onde a gente está inserido, isso aqui é um grande clichê. Eu não vou nem repetir frase a frase, tenho certeza que todos vocês já leram, tá? E todos conhecem essas marcas. Isso é sinal de que o mundo realmente mudou. E para quem não acha que o mundo está mudando,
tem médico robô começando a atender paciente na China e o FDA aprova um algoritmo de inteligência artificial por semana para ser aplicado na saúde. Um algoritmo de inteligência artificial por semana para ser aplicado na saúde, tá? Então, isso são sinais de que o mundo está mudando. Para quem ainda tem um pouco de dúvida que o mundo está mudando, esse senhor é dono de uma montadora de carros elétricos, o Elon Musk, nos Estados Unidos, que detém 0,6% do mercado de veículos nos Estados Unidos, é dele. É pouco. Só que ele disse que vai nos levar para Marte, e vai nos levar para Marte. Construiu uns foguetes para levar a Marte, botou um carro conversível vermelho em órbita para fazer propaganda. E todo mundo viu isso. Entendeu? Então, isso são sinais que aparecem no nosso dia a dia, que a gente depois tem que botar numa trilha para entender como o mundo está mudando e que velocidade que o mundo está mudando. E agora vocês vão ver nos próximos meses, tem uma startup que botou um foguete em órbita, uma startup, senhores. Uma pequena empresa de tecnologia, com um ambiente incerto, buscando um modelo de negócio, fez o que a NASA está fazendo. E sabe o que eles fizeram? Eles vão botar um globo de espelho no espaço, que vai ser a estrela mais brilhante que nós vamos ver nos próximos 6 meses, todos nós. Vai estar visível na América do Sul também, na América do Norte. E os cientistas e os astrônomos estão achando isso uma pichação no espaço. Então tem uma startup que está fazendo uma pichação no espaço sideral, senhores. Isso é sinal que o mundo está mudando. Entretanto, isso continua acontecendo todos os dias nos nossos hospitais. Os pacientes morrem, a gente erra e provoca uma saúde, dá uma assistência de uma qualidade que talvez para a gente seja boa, mas para quem está recebendo assistência não é. Então esse é o nosso paradoxo. Como que nós vamos fazer? Aqui no meio nós estamos nós. Como que nós vamos conectar um mundo diferente, altamente tecnológico, com a tecnologia realmente acessível, espalhada, onde qualquer um de nós pode criar uma startup e ter um projeto de inovação. Aliás, todos vocês vão se envolver com isso, principalmente os mais jovens, certamente vão se envolver com isso na sua carreira. Tá? Doutora Brice, que tem uma carreira já de algum tempo, está se envolvendo com a inovação agora, não tem como não tangenciar isso, só que nós temos essa realidade. Como é que nós vamos pegar isso e melhorar isso, que a gente tem que pensar e aí colocar isso na saúde, na prática? Porque não adianta, a tecnologia é meio. Se a gente não resolver o que acontece dentro dos nossos hospitais, a gente não vai estar fazendo nada certo. Tá? E por que é importante falar nisso? Isso são dados da Fundação para a Segurança do Paciente. Nós temos 50 brasileiros morrendo por hora no Brasil por erro médico. Erro médico é um erro de tradução, tá? Eu posso falar aqui para vocês abertamente. É erro de saúde, né? Não é erro médico, só é um erro de saúde, no ambiente de saúde. São 400 mil óbitos por ano por coisas erradas que acontecem com os pacientes dentro dos nossos hospitais. Né? 14% de infecção hospitalar. 40% do custo da saúde é para corrigir erro, é para refazer procedimento, é reinternação de paciente que usou antibiótico errado. São 40% do custeio, é muita coisa que a gente deixa de fazer porque está custeando o que não fez direito. Isso precisa mudar também. E 1 a cada 10 pacientes sofre algum dano dentro do hospital que não tem relação com o que ele fazia. Veio operar um apêndice, caiu da maca e fez um TCE. E sai do hospital com TCE. Então, isso acontece, né? Recomendo que acompanhem Fundação para a Segurança do Paciente.org, é brasileiro, mas com a Aline Chibana do HC Camargo e o Dr. Enes Donizete, ex-presidente da SAESP, que estão na coordenação dessa fundação, e a gente tem que usar a inovação e a habilidade para resolver isso, porque essa é a nossa principal regra, e isso a gente não deve esquecer nunca. Em primeiro lugar, não piorar a condição dos nossos pacientes. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente está vivendo numa era que é a era dos dados. Essa é a era dos dados. A gente analisa dados e coleta dados continuamente. E dados contam histórias. Os dados sozinhos não nos dizem nada. Tá? Se eu chegar para vocês e falar 100, 80, 39, não é nada. Agora, se eu disser que é uma sistólica de 100, uma diastólica de 80 e uma temperatura de 39, todos vocês já estão começando a montar um raciocínio. Ou seja, quanto mais dado tu traz para a realidade da análise, mais conclusões e mais certeza você consegue inferir. E a gente vive uma era de coleta de dados. O problema é que a gente desperdiça muito dado.
Ninguém vai na padaria sem contar os passos no Fitbit e publicar na rede social. Ninguém anda de bicicleta 2 km aqui na ciclovia de Barão Geraldo sem publicar na rede social, no Instagram, uma foto que pedalou 2,5 km na ciclovia. O tempo inteiro a gente coleta, analisa dados. Só que na saúde parece que a gente não consegue fazer isso bem. Na saúde a gente ainda faz um pouquinho diferente. Ninguém aqui escreve uma carta mais. Manda uma carta de amor, de paixão. As pessoas não escrevem mais cartas nem quando estão apaixonadas, mas se sentem confortáveis em sentar num hospital e preencher um prontuário em papel. No maior conforto. Não pode ter esse conforto. Isso é informação posto fora. Não tem como nós termos um comportamento dentro das nossas casas altamente tecnológico e depois entrar dentro dos nossos hospitais e ter um comportamento completamente retrógrado e analógico, porque isso beira, não é, mas beira a hipocrisia. E nós temos que começar a nos preocupar com isso. Dados coletados, então, eles são finitos em si. O dado precisa de alguém analisando, precisa de um serviço olhando, precisa de uma análise contínua. E essa análise contínua nos leva a uma melhoria da qualidade. Porque se você não tem a informação, se você não resgata o conhecimento contido no volume de informação que você produz diariamente, você não tem como fazer melhorias no processo para melhorar a qualidade. Porque a melhoria de qualidade é gestão. E gestão se faz analisando o processo. E o processo se faz conhecendo o processo. Você conhece o seu processo de sair de casa de manhã. Você acorda, você vai ao banheiro, você faz a higiene bucal, você toma seu café, você pega... Então, você pode desenhar um processo. Você pode literalmente, num quadro branco, desenhar um processo. O paciente que chega na emergência, aí ele vai na recepção, da recepção ele é encaminhado ou para o ambulatório, ou... Isso é design thinking. É pensar desenhando o processo. E quando você desenha o processo, você enxerga o processo, você começa a identificar, não, aqui tem um gap, aqui a gente tem que melhorar. Esse paciente que está esperando aqui, nós podemos levar ele para cá e melhorar o atendimento dele. Então, através do design thinking e dos dados, você melhora o processo. Se você melhora o processo, você busca qualidade e você faz uma melhoria contínua da qualidade. Porque a gente tem que diferenciar o que é investigação, o que é auditoria, o que é melhoria da qualidade. Investigação e auditoria são pontuais. São diferentes, não é a mesma coisa. Investigação que eu digo é investigação clínica. É um estudo, um projeto para a gente fazer aqui uma análise prospectiva, duplo cego, dos próximos 100 pacientes no ambulatório de Otto. Isso é uma investigação. A auditoria, você pega 100% da amostra, 100% dos prontuários para fazer uma auditoria. Melhoria da qualidade não é assim. Melhoria da qualidade é análise contínua. Você faz, mede, olha, muda, aprende, faz, mede, olha, muda, aprende. Vou dar um exemplo. A gente chega aqui e faz uma investigação para ver o índice de higiene de mãos e descobre que é de 40%. Você acha baixo? No Brasil é 40%, tá? Higiene de mãos no Brasil é 40%, por aquilo que pareça. Aí o que a gente faz? A gente pega, reúne, faz uma aula, fala da importância e tal, e aí a gente mede de novo e subiu para 80. Mas a gente bota uma meta de 95. Ele faz mais uma educação continuada, chama alguém para falar, ou seja, isso é melhoria da qualidade. Análise contínua da informação e melhoria da informação. E agora eu vou puxar um pouquinho para o lado cirúrgico. Por quê? Porque no Brasil, cada cirurgia acontecendo é um avião voando sem torre de controle. Não tem torre de controle. Se acontece hoje, não tem. Se acontece comigo um evento adverso na minha sala, agora, não tem relação nenhuma com o que vai acontecer na sala da direita e da esquerda, não vai impactar, nem na mesma sala amanhã ou o que aconteceu ontem. Se eu tenho um evento adverso hoje na sala 3 do centro cirúrgico, amanhã eu posso ter o mesmo evento na mesma sala. A anestesia gosta muito de se comparar com a aviação, com os pilotos de aviação, mas é só pelo risco. Só pelo risco e pelo estresse. E pela conduta, não. Não pode ser. Não é. Tá? O exemplo é o seguinte. Todos vocês viram aquele avião que pousou no Rio Hudson, nos Estados Unidos. Lembram? Até que um filme, recomendo que vejam, que é um ótimo filme. Então, o piloto teve um problema de pássaros na turbina, que entraram na turbina e teve que pousar em Nova York, no Rio Hudson. Fez um pouso de sucesso, não morreu nenhum passageiro, todos se salvaram. Então, foi um evento adverso, mas que deu super certo.
No outro dia, senhores, 24 horas depois, os dados daquele avião, daquele pouso, estavam disponíveis em todos os simuladores de voo do mundo e os pilotos sendo chamados a fazer a simulação. Se eu tenho um evento adverso numa sala aqui cirúrgica com um de vocês operando, amanhã ninguém sabe o que aconteceu. Os dados daquele procedimento não servem para treinar ninguém e deveriam servir. Nós deveríamos pegar as informações daquela cirurgia que a gente teve dificuldade ou que não teve sucesso e simular com quem está na academia ou com quem está no campo de trabalho, simular aquela situação para treinar aquela situação, para ver como evoluir naquela situação. E nós estamos indo para Marte e não estamos fazendo isso no centro cirúrgico ainda. Por isso que eu me envolvi com inovação, porque é a chance de começar a mudar isso. Nós temos que entender para mudar isso, e é uma coisa que às vezes a academia falha. Eu não estou aqui para criticar a academia, mas a gente tem que falar que às vezes a gente tem uma formação maravilhosa, mas não tem um entendimento do contexto de mercado. Qual é o mercado que nós estamos inseridos? E aqui eu vou trazer alguns dados do mercado para vocês entenderem. Prestem atenção nos principais, para não demorar no tempo. 55% dos pacientes internados no hospital no Brasil hoje são cirúrgicos. Eles estão ali para fazer cirurgia. O aumento da longevidade da população se faz cirurgia em coisas que não se fazia. Né? Eu estou fazendo colectomia em paciente de 92 anos. Eu estou fazendo anestesia para endoscopia e colonoscopia para o paciente nascido em 1928, 32. Não se fazia isso há pouco tempo atrás. Entendeu? Então, o aumento da longevidade da população, a melhoria das técnicas cirúrgicas menos invasivas, as técnicas anestésicas mais seguras, se faz mais cirurgia em mais pacientes e mais idosos também. Então, 55% dos pacientes do nosso centro cirúrgico hoje são cirúrgicos, pacientes internados são cirúrgicos. A média de cirurgia por paciente é 1,56. Então, a nossa realidade é cirúrgica nos hospitais. O centro cirúrgico consome 40% da quantidade de insumos de um hospital e é responsável por 70% da sua renovação de leitos. Vocês na otorrino vão fazer uma série de cirurgias no dia ambulatoriais, ou seja, que o paciente vai entrar no hospital, vai ser operado e vai embora no mesmo dia. Isso gira o hospital, isso roda a instituição. E é isso que o mercado precisa para as instituições serem sustentáveis. E é isso que os pacientes querem também. A gente tem que entender o nosso papel dentro desse mercado. E entender que o custo minuto de uma sala cirúrgica pode chegar a $30. Nós temos que entender qual é o mercado que nós estamos inseridos. Eu tenho colegas anestesistas que são muito mais velhos que eu, que estão no mercado há muito mais tempo que eu, que não fazem a menor ideia desses números. Isso não ajuda, porque não nos posiciona. E ao não nos posicionar, nos gera dificuldades e ruído de conversa com quem está fazendo a gestão, com os gestores das instituições. E aí nós temos brigas com gestores que não entendem o que nós falamos e os gestores acham que nós somos um mal necessário dentro do hospital, porque justamente a gente não vai para a mesma página e entender qual é o mercado, qual é o nosso papel dentro do mercado e qual é a excelência da saúde que a gente quer prestar para os pacientes. A inovação permite que... A inovação é a grande chance que nós temos de começar a fazer isso. E agora, então, vou puxar um pouquinho para ver como isso é importante na anestesia. O prontuário anestésico é o melhor prontuário que pode ter dentro de um hospital. Não estou desfazendo dos outros. Tá? Eu não estou desfazendo dos outros, estou falando do que eu conheço e conheço muito bem. Tem dado fisiológico e farmacológico tomado minuto a minuto, imputado por um médico que está na beira do leito durante todo o procedimento e esse mesmo médico está fazendo a administração da medicação. É uma realidade diferente do resto do hospital. Nem o intensivista na unidade de tratamento intensivo está na beira do leito, como está o anestesista, olhando para o monitor, imputando, fazendo o prontuário e exercendo a sua profissão. O anestesista faz isso. E ele faz, segundo falou a revista Mount Sinai Journal of Medicine, o melhor prontuário que pode se ter dentro de um hospital, com volume de dados coletados. Imagina a quantidade de informação que tem ali. E o que a gente faz é isso. No papel e caneta. No Brasil inteiro. Quem é o residente mais novo aqui? Você sabe quem é? Você sabe? Você tem cara de ser o mais novo. Não. É um dos mais velhos. É um dos mais velhos? Sabe por que eu perguntei isso? Sabe por que eu perguntei isso? Quem é que sabe o que é isso aqui? Carbono. Tem residente hoje que chega no hospital e aprende o que é isso aqui dentro do hospital, porque nunca viu na vida.
Teve um que chega e fala assim, doutor, o que é isso aqui? Isso é o seu papel carbono. Ah, legal. Que bem que serve? Não, aqui você escreve de um lado, sai do outro, já... É isso que a sua empresa de inovação está fazendo? Eu disse, não, querido, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos usando papel carbono dentro dos hospitais ainda, gente. É impossível, não tem como. A gente está imputando um volume de informação com tecnologia embarcada. Olha que parece a cabine de um Boeing. Isso aqui é uma folha 3, para quem não conhece uma 3 é 2 a 4. Entendeu? Isso aqui é uma folha 3 para imputar dado. Olha a cara de satisfação. Essa aqui é uma folha 3 do Bradomeiro. É isso que a gente está fazendo com esse input de dados, essa informação. Nós enterramos a inteligência contida nos dados do nosso cotidiano num SAMI. E nenhum dos senhores vai tomar uma caixa de loratadina para ir para dentro de um SAMI e pesquisar a ficha de anestesia. Né? É isso que a gente faz. E nós só vamos conseguir fazer uma saúde, falando de Big Data, de volume de dados, se os nossos dados tiverem qualidade. Vocês devem ter ouvido falar do Watson, da IBM, né? Todo mundo ouviu falar. Porcaria nenhuma. Por que não é porcaria nenhuma? Porque não tem dado. O Watson é um algoritmo de inteligência artificial. É uma capacidade da máquina, um programa que analisa dados e tira conclusão. Entendeu? Aí tu chega aqui, vou botar o Watson então na anestesia, no hospital tal. Chega lá, é só papel, não tem como rodar. Impossível. O Watson tem 1 ou 2 cases de sucesso em hospitais de câncer, porque tinham informações oncológicas para fazer isso. Mas fora isso, não tem o Watson na anestesia. Não existe nada do Watson na anestesia. Se nós não melhorar o nosso comportamento, a nossa habilidade humana de imputar o dado de uma maneira que ele seja resgatável e transformado em conhecimento, porque o dado per se não funciona para nada, nós não temos como fazer nada. Então a própria IBM, isso aqui é um artigo da IBM, está assumindo que sem a qualidade dos dados, não tem inteligência artificial em saúde. O que a gente fez na anestesia, aqui rapidamente, não vou ficar me detendo em produto, é uma maneira mobile friendly, porque não adianta botar um desktop no canto sujo lá, porque o anestesista não vai usar, ninguém gosta de usar. Essa é um paradigma também da saúde que a gente tem que começar a pensar. Eu vou no mercado comprar um barbeador. Chegando lá, a minha esposa aqui está realizando, eu me lembro, você está realizando aqui alguma coisa? Eu mando um áudio para ela perguntando e tiro uma foto do tomate meio verde para ver se eu levo ou não levo. Mas quando eu chego no hospital, eu tenho que sentar no computador, escrever só texto, num desktop, abrir 15 janelas para pedir um exame, usabilidade ruim, ferramenta ruim, input de dados ruim. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo rapidamente. Eu fraturei o quinto metacarpo, fratura do boxer. E aí, vou falar anestesia, literalmente quebrei a mão, né? Você sabe o que é isso, né? Literalmente quebrei a mão, tá? Eu quebrei a mão. Quebrei a mão, tinha que me afastar do trabalho, né? E aí eu tenho um seguro de afastamento. Eu fui requerer o seguro pelo afastamento. E o colega ortopedista que me atendeu, ele estava no computador, ele prescreveu, eu fui na clínica, pedi a cópia do prontuário para encaminhar para o seguro, eles imprimiram, botaram no envelope, fecharam o envelope e me entregaram, e eu fui lá para a agente de seguro e entreguei, eu nem vi, eu não li, eu não abri para ver. 2 dias depois o cara me disse, eu falei assim, a gente não pode pagar o teu seguro. Pô, não pode pagar o meu seguro por quê? Ah, porque aqui teu prontuário tem 3 linhas. A primeira linha é teu nome, idade e sexo. Né? A segunda linha é a conduta, gesso. E a terceira linha, que é o diagnóstico, o ortopedista escreveu, em vez de escrever fratura do boxer, ele escreveu fatura do Bonner. Fatura do Bonner. Se eu não vou pagar seguro para fatura do Bonner, eu quero que o Bonner... Entendeu? E aí era para ser fratura do boxer, estava escrito fatura do Bonner. E eu tive até a desfazer isso, deu uma correria. Ou seja, se a gente não se preocupar com a informação que a gente documenta, não tem como fazer análise de dados. E não tem saúde sem dados do futuro. Nós vamos ver por quê. Então a gente faz isso, usa cores, a gente tem que sair do monocromático, porque isso é segurança do paciente. Aqui são as cores padronizadas na indústria para os gases. Né? Então todo esse volume de informação está registrado e é resgatável. Eu consigo pegar a sistólica média de todas as cirurgias de amígdala dos pacientes de 10 a 12 anos, feitas na segunda-feira pelo cirurgião tal, botar isso num gráfico com um clique no computador. Mas, um exemplo melhor, eu consigo saber o antibiótico profilático usado em todas as cirurgias, se foi feito na hora certa, se teve repique e qual foi o desfecho. Isso é importante saber, isso é medir.
espelha a tela do monitor para ter acesso à informação. E aí a gente gera dashboards analíticos em tempo real. Não é fazer um estudo para botar no Excel para gerar um gráfico. É 100% da informação em tempo real disponível em forma gráfica e estratificada para a gente fazer uma análise contínua, integrar, rastrear, analisar e transformar dados em segurança para o paciente. É isso que a gente tem que começar a fazer dentro do nosso serviço. Não precisa fazer com uma ferramenta igual a minha, nem criar uma ferramenta assim, mas nós temos que saber que tudo que a gente faz, a gente está produzindo informação, e essa informação que vai nos levar para a melhoria contínua da qualidade. E eu realmente acredito que a segurança do paciente, no caso de uma cirurgia, passa obrigatoriamente por um anestesista descansado, atualizado, valorizado e de posses de ferramentas tecnológicas que expandam a nossa capacidade cognitiva, que melhorem a nossa assistência. Porque nós, como humanos, a gente tem um déficit de atenção. Por que vocês acham que o Obama, o Zuckerberg, o Bezos usam sempre a mesma roupa? Porque a gente tem uma capacidade de tomar decisão limitadas no cérebro. A gente acorda de manhã com uma alta capacidade de tomar decisões, de analisar a informação e tomar decisões, e com o passar do dia, são reações químicas. A gente vai perdendo essa capacidade. Até no final da tarde, a gente está completamente com déficit dessa capacidade. É onde acontecem mais erros, mais problemas, mais tudo isso. Então, nós temos que ter apoio da tecnologia para que a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de análise de informação, de tomada de decisão, seja sempre mais assertiva, seja sempre melhor, em busca da qualidade e da segurança. E aí, rapidamente, a gente fala hoje de anestesia 4.0 e vocês estão fazendo, vocês estão entrando agora, principalmente, vocês estão entrando na Otorrino 4.0, tá? E vocês que vão estratificar por que é a Otorrino 4.0 e eu vou mostrar por que é a anestesia 4.0. Em 1846 teve a primeira demonstração da anestesia. Anestesia 1.0. Só que nessa época os caras enchiam de éter o paciente morria. E em 1930, por causa das epidemias de poliomielite, foram criados os pulmões de aço, depois foram evoluídos para os respiradores mecânicos. E aí agora nós anestesistas já estávamos mais felizes. A gente podia sentar a bota, se o cara fizesse a apneia, botava na máquina, já tirava, já não perdia mais, alguns. Né? Então, anestesia 2.0. Em 1980, com o advento do microchip, o chip é da década de 60, mas ele ficou pequenininho, miniaturizado, na década de 80, entrou no centro cirúrgico, tudo que a gente tem hoje. Cardioscopia, oximetria, vigileu, bis, tudo que a gente usa no centro, carrinho de anestesia, monitor, tudo que a gente usa de eletroeletrônico no centro cirúrgico só foi possível por causa do advento do microchip. Anestesia 3.0. Tá? E o que a gente está fazendo agora é gestão de dados, de informação. Não é mais hardware nem software. É o volume de conhecimento. E isso a gente chama de anestesia 4.0. É a anestesia focada em análise contínua do volume de informação que produz para a melhoria da qualidade, para a segurança do paciente, para a melhor gestão e para a proteção legal de todos os envolvidos. Aqui eu vou fazer, principalmente para a galera mais nova, vou contar uma notícia. Da parte jurídica no Brasil, durante muitos anos, uma das melhores áreas do direito era a trabalhista. Tem muito advogado trabalhista, causas trabalhistas eram praticamente ganhas, todas elas, então são as trabalhistas. Só que mudou a lei trabalhista e as causas trabalhistas encolheram 30%. E o ganho de causa trabalhista encolheu 70%. E o novo presidente extinguiu o Ministério do Trabalho. Esse monte de advogado que fazia causa trabalhista, tu acha que eles vão fazer o quê agora? Vão pescar? Esses caras vão para cima do erro médico. Porque um baita mercado acontecendo, que ninguém botou a mão ainda, estão indo para os Estados Unidos fazer um workshop. Estão fazendo workshops no Brasil de como fazer para começar a fazer o processo de saúde, o processo de erro médico. Então nós temos que nos preocupar com a proteção legal, e a proteção legal que a gente faz, além de uma boa formação, uma boa assistência, é uma documentação adequada. Nós criamos nos nossos prontuários, gente, documentos médicos com informações de saúde. Nós temos que começar a pensar nisso com seriedade. Porque o que a gente não mede, o que a gente não sabe. Eu falo com meus colegas anestesistas o seguinte: você tem curarização residual na RPA? Você tem paciente com resíduo de curário na RPA? Todos falam para mim, não. Ah, eu não tenho, isso eu não tenho, nunca vai acontecer. Aí eu pergunto, você mede? Você vai lá ver e medir? Não vou. Então você não sabe. O que você não mede, você não sabe. O que você não sabe, você não conhece. O que você não conhece, você não gerencia. O que você não gerencia, você não tem sucesso. Isso é uma frase que tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Então, produzir assistência sem medir assistência não dá mais.
E aí, rapidamente aqui, um blueprint da Optum, que é uma empresa focada em pagamento por performance, da qual eu me envolvo, sobre. Nós temos a informática dos dados, que é o que a gente tem hoje disponível. Prontuário eletrônico, sistemas intermediários, muita queixa, muito feedback negativo, o médico não gosta de prontuário eletrônico. Eu estava dando aula na Oncodor, no evento Oncodor, maior evento da Rede Dor em Brasília no passado. 700 pessoas no auditório, levantou uma enfermeira, levantou a mão no meio do auditório. Por que o médico não gosta de fazer prontuário eletrônico? Isso não é que o médico não gosta. É a mesma história. Em casa, ele maratona Netflix no celular, chega no hospital, tem que sentar no desktop empoeirado, abrir 15 janelas para pedir um hemograma. Depois abrir mais 10 para documentar o hemograma. E se tiver que pedir um sangue para um paciente, aí, pelo amor de Deus, vai buscar um café. Para sentar e começar a preencher o prontuário para pedir o sangue. Então, nós temos que pensar nisso. E eu não vou me demorar muito mais o tempo, mas nós temos que sair disso aqui e ir para a computação cognitiva, para a análise prospectiva. E aí, o que é importante? Eu estou falando de prontuário, para documentar, né? Mas essa é a base. Porque documentar nada mais é que olhar o passado. A experiência é uma lanterna que ilumina para trás. Quando você faz bem a documentação, você está documentando o que aconteceu, tá? Isso tem que ficar claro. Só que esse volume de informação nos dá uma capacidade preditiva de entender o que vai acontecer no futuro, de prever o futuro realmente. Prever o desfecho. Se nós fizermos isso que a gente está fazendo, porque não tem como tu fazer a mesma coisa e ter um desfecho diferente. Tu vai ter sempre o mesmo desfecho. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo desfecho. Isso é claro. Então, o que esse comportamento que os nossos dados que a gente tem hoje nos mata no ovo, na casca, é a nossa capacidade preditiva de fazer saúde de qualidade e de excelência. Os objetivos são, então, compreender a tendência, identificar situações que necessitam de intervenção, ou seja, melhoria do processo, melhorar a distribuição de recursos, porque afinal de contas os recursos são limitados, analisar o comportamento do usuário e modelar o engajamento. A gente sabe, nada pior que um tratamento onde o paciente não engajou e a gente não teve sucesso. Isso tem que ser frustrante. Nós não podemos fazer vistas grossas ao médico que não engajou no processo de lavar as mãos no hospital, ao paciente que não engajou em tomar o antibiótico direito em casa, porque isso é saúde posta fora. É investimento posto fora, é tempo posto fora. Então a gente só melhora o engajamento quando a gente analisa dados. E isso vai impactar na nossa remuneração. Certo que vai. Porque eu já falei, o pagamento por serviço, por unidade de atenção que a gente dá, ele é impagável. O volume de exames que a gente pede, o volume de serviço que a gente pede, ele é impagável. E a gente entra numa espiral negativa de saúde. A primeira espiral negativa de saúde é, quanto mais doente está o meu paciente, mais o hospital trabalha nele, maior é a fatura, mais cobra do plano de saúde, mais ganha dinheiro. Essa espiral negativa de quanto mais doente está o paciente, mais o hospital trabalha, mais fatura o plano de saúde, é impagável. É impagável. Então o que eles vão fazer? Eles vão levar para o orientado a desfecho do pagamento por performance. A análise também é de baixo para cima. A informação deixa de ser retrospectiva para ser prospectiva. O papel do provedor deixa de ter interações individuais para ter times de cuidados. Aqui eu estou dando um exemplo da anestesia que é o ERAS, Janssen Radiographic Surgery, que é justamente quando você trabalha junto com o cirurgião, anestesista, cirurgião, enfermagem, nutricionista, todo mundo junto para melhorar o desempenho daquele procedimento cirúrgico, e a gente tira o paciente do centro cirúrgico de colectomia, que ia ficar 14 dias internado, dá alta com 5 dias. Que cuida desde o jejum do pré-operatório diferente, junto com a nutricionista, até a hora de sair. Então, times de cuidado são melhores do que interações individuais, por mais top que você seja como profissional. O foco deixa de ser no episódio para ser no cuidado contínuo, o incentivo deixa de ser por cada item consumido para receber, por manter os pacientes saudáveis. Os Estados Unidos investiram 27 bilhões de dólares só para evitar a reinternação. Se o paciente reinternasse pelo mesmo problema que ele internou e foi tratado, o plano de saúde não paga. Não paga. Não, ele veio aqui tratar isso. Ficou internado, deu alta. Agora ele reinternou para tratar de novo, não vai pagar. Isso o hospital tem que fazer, não vai pagar. E o hospital tem que fazer. Tá? Então, a gente tem que manter, fazer bem feito, manter. E daí não é mais o pagamento por serviço, mas o orientado desfecho. E o desafio do dado é muita coisa, também de baixo para cima. Eu pego meus slides tudo de baixo para cima, eu devia fazer os slides de novo para fazer isso. Então, a gente erra. Primeira coisa, a gente erra muito, erra o tempo inteiro. A gente erra o tempo inteiro, tá? A gente usa prontuário de papel ainda.
Prontuário eletrônico com texto livre e linguagem natural. É a fatura do Bonner. Né? Tem ali um campo texto, porque o prontuário eletrônico não foi feito para a gente, não foi feito para o médico, nem para a enfermagem. Foi feito para o almoxarifado. Foi feito para controle de estoque, entrada e saída de material. Aí o desenvolvedor foi lá, sentado numa sala dele, sem conversar com a gente, botou o campo texto do lado do swap, que a gente sabe o que é. Botou o swap do lado daquele controle de material para o eletrônico. Aí chega lá, o anestesista usa um eixo cartesiano dentro do centro cirúrgico para fazer uma simbologia completamente diferente. Não funciona, não é bom de usar. Né? Falta de estrutura mesmo. A gente tem um hospital em Brasília, o maior hospital da Distrito Federal, o Hospital Santa Lúcia. Os anestesistas fizemos todo um curso, tablet na mão, fomos para dentro do centro cirúrgico para começar a usar o prontuário digital da anestesia, botaram o pé, não tinha Wi-Fi no centro cirúrgico. Não funcionou. Tinha Wi-Fi, todo hospital, mas como o anestesista estava no papel e caneta, tinha uma demanda represada, não tinha Wi-Fi. Aí, pô, bota o Wi-Fi. Então, agora foi. Só que ele tem que imprimir uma cópia, né? Porque ele tem que imprimir, depois mandar. As impressoras não eram wireless. Não tinha como fazer impressão direta do tablet para a impressora. Então a gente tem falta de estrutura mesmo. O benefício mútuo, o fim da desconfiança entre os players. E aqui é a segunda espiral negativa da saúde. O médico não confia na indústria farmacêutica, que não confia no hospital, que não confia na fonte pagadora, que não confia no médico, que não confia na indústria farmacêutica, que não confia no hospital e que não confia na fonte pagadora, e que não confia no médico. Essa espiral negativa, nós temos que parar com isso. E só tem, na minha humilde opinião, uma maneira disso aí acabar. Transparência de dados. A transparência da informação. Nós temos para reversão do curare na anestesia uma droga que custa R$300. E nós usávamos antes da vinda dessa droga uma outra que custa R$8. Uma outra custa R$8. É óbvio que o gestor olha a fotografia do custo e compra só a de 8. Só que os efeitos adversos da de 8, o resultado de usar a de 8 é horrível. Você tem que usar atropina junto que o paciente vai fazer bradicardia, vai salivar, vai fazer um monte de coisa. Ou seja, o desfecho é ruim. A outra é bem mais cara, mas é muito melhor e o paciente tem menos tempo de RPA, 20% a menos de tempo de internação hospitalar, 38% a menos de reintervenção, menos pneumonia por causa da ventilação mecânica. Ou seja, nós temos que parar de olhar o custo para olhar o custo-efetividade. E aí é uma coisa que nós médicos não somos treinados. Nós somos chamados a custo o tempo inteiro. O tempo inteiro, gestores, fontes pagadoras e tal, vão falar de custo. Mas a gente não sabe fazer, não sabe falar qual é a entrega de valor que a gente entrega. Que custo é uma coisa, preço é outra coisa, valor é uma terceira, completamente diferente. Vocês acham que vale a capinha, o custo para fazer a capinha do celular que vocês pagam 50, 60, 80 reais, custou isso? O preço é esse. E depois vocês compram e veem que nem valia tudo isso. São coisas completamente diferentes. Então o que nós temos que fazer na medicina é aprender a entregar valor. Qual é o valor que eu entrego? Eu falo para a residência da anestesia em Floripa que no último dia, eu não consegui fazer isso ali, mas eu queria que no último dia de residência do R3, antes de sair da residência, tivéssemos uma aula que seria fazer cookie, bolinho, pão de queijo que seja. E aí nós vamos fazer o pão de queijo, depois nós vamos vender o pão de queijo na Praça da Matriz Central da cidade lá. Por quê? Para a gente entender custo de insumo, qualidade, e depois entrega de valor, vender por que o teu cookie custa R$28, qual é a entrega de valor, o que ele tem de especial, o que tem de especial na nossa assistência, qual é a entrega de valor que a gente entrega, e parar de falar de custo, porque se a gente mostrar uma entrega de valor adequada, a gente para de ser chamado a falar de custo. Nós vamos continuar fazendo gestão, mas sob um outro ponto de vista. Tá? A interparcialidade através de links comuns, quer dizer, tem que ser completamente viável que o exame feito na UPA, na UBS, na unidade básica do paciente lá no bairro atrás da Bosch, esteja disponível aqui para vocês olharem quando o paciente chega aqui. A informação tem que seguir o que a gente chama de caminho verde, de uma ponta a outra, o dado é do paciente, da saúde dele. Não adianta cada hospital que ele for, ele fazer uma tomografia diferente. Tá? E a privacidade dos dados, isso aqui é o mais delicado hoje. A privacidade da informação, porque por mais que a gente tenha sistemas e plataformas seguros, nada garante que um colega ou alguém vai botar a mão no bolso, pegar o celular, fotografar a tela do computador e espalhar no grupo do WhatsApp da família.
A Lei Geral de Proteção de Dados, que todo médico vai ter que ter acesso, nem que seja num resumo de um slide um dia, fala disso. Qual a nossa responsabilidade em cima dos dados críticos das pessoas? E na saúde, 100% dos dados são críticos. 100%. Tá? Então, plataformas e instituições. Então, assim, ó, esses são os nossos desafios ainda que a gente tem que trabalhar dos dados. Os indicadores, então, quando a gente tem para a qualidade do cuidado, a gente tem a ausência de documentação, falta de avaliação sistemática, ou seja, continuamente, falta de avaliação de recursos, ou seja, custo-efetividade. Eu tenho esse bom resultado com esse paciente que eu opero aqui, mas como é que é os insumos para isso? Como é que eu chego aqui do ponto de vista de custos? E poucos sistemas de monitorização em vigor. E aí nós vamos para terminar, nós vamos para a próxima era. Eu digo que a gente souber fazer tudo isso bem, nós vamos sair da era dos dados e ir para uma era chamada era da abundância. Porque nós vamos saber tanto como fazer melhor, mais rápido, mais social, mais ecológico, que a gente vai conseguir fazer mais para mais pessoas, atender mais pacientes com uma viabilidade econômica e uma viabilidade assistencial. Ou seja, uma era maior de abundância, porque a gente está entendendo o que está fazendo 360 graus. A gente vai para a era da abundância. Mas a era da abundância é uma era desafiadora. Tá? Aqui já está acontecendo. Antes de começar a falar disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês já está usando inteligência artificial? Nenhum? Então eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não tem uma única foto que vocês postem na rede social que não seja analisada por inteligência artificial para reconhecimento facial. Todas, 100% delas. Sabe, botar uma foto aqui, se eu pegar uma foto de vocês, botar no Facebook, já vai dizer quem é quem. Por quê? Porque a inteligência artificial analisando pontos de face e fazendo reconhecimento facial. Por que eu falo isso para vocês? Para que vocês entendam que a tecnologia não é uma opção. A tecnologia não é, agora vamos usar isso. A tecnologia ela vem e invade o nosso cotidiano à revelia da nossa vontade. O dia que vocês forem comprar um aparelho novo, um microscópio novo para Otto, ele já vai vir embarcado tecnologia que você não pediu para estar. E isso é um desafio para a saúde, porque na economia a saúde é o único setor que quanto mais tecnologia você coloca, mais cara ela fica. O único setor do mercado. O único. O computador que vocês compram hoje, o notebook que vocês compram hoje é mais barato que comprar nos anos 2000 e mais rápido e melhor. Tudo que vocês têm em tecnologia em casa é mais barato e melhor comparado com o que vocês compraram há 5, 10 anos atrás. A tecnologia em saúde não. Saúde é o único setor do mercado que quanto mais tecnologia tu embarca, mais cara ela fica. Tá? E aqui já está acontecendo, o FDA aprovou uma solução de aprendizado de máquina, tá? Baseada em Deep Learning para fazer laudo de ressonância cardíaca e o laudo sair em 15 minutos e o humano levaria 30 minutos para fazer. Isso aqui já está acontecendo nos Estados Unidos, então os laudos são feitos por inteligência artificial. O Sebastian Tur pegou 14 mil imagens de melanoma e deu para a máquina fazer diagnóstico e para dermatologistas experientes fazer diagnóstico. A máquina acertou 72% dos resultados do diagnóstico e o homem 66%. E o Geoffrey Hinton disse que nós devemos parar de formar cardiologistas imediatamente. Eu já sabia disso. Mas agora o Geoffrey Hinton falou, as pessoas escutam. Tá? Por quê? O anestesista tem umas piadinhas meio erradas, né? Assim como tem da gente, né? Por que isso, gente? É fácil de entender. O que é a radiologia? É a arte de comparar padrões de imagem. A máquina faz isso pixel a pixel. É impossível competir. E faz isso muito mais rápido. Então não que vá substituir os radiologistas, mas não tem mercado para toda essa gente que estão formando. Eu fui num grande grupo em São Paulo, que é uma empresa de laboratórios, de imagem de laboratórios nacional. No último andar da empresa, em São Paulo, uma sala do tamanho dessa, uma mesa de 10 metros, com 5 radiologistas, um de cada lado, laudando para o país inteiro, para 500 unidades espalhadas no país. Na sala do lado, a mesma coisa com técnicos de raio-x para auxiliar protocolos para quem não está sabendo fazer. Ou seja, máquinas ajudando um número menor de humanos a fazer o mesmo trabalho que um volume de humanos fazia antes, e com maior assertividade, com mais econômico e tal. Isso já está acontecendo. Tá? E essa aqui é a Sofia, vocês devem ter visto a Sofia.
É uma máquina, é uma inteligência artificial, só que ela recebeu cidadania. Aí eu fui atrás para saber qual era o direito dela por ser cidadã, que essa máquina recebeu cidadania. E ela tem direito de votar, ela tem de ser votada e votar, ela tem direito de viajar, ter passaporte, ela tem direito de produzir, receber, ter herdeiros. Então, para resumir, o que essa máquina pode fazer? Ela pode pegar os dados de vocês, do consultório do otorrino, ela pode fazer uma análise, ela pode fazer um artigo, mandar para o Elsevier, ganhar dinheiro com esse artigo, comprar um terreno com esse dinheiro e deixar de herança para o celular de alguém. Esse é o atividade do mundo novo. Tá? E o que está acontecendo? Terminando já. Na década de 40, nós descobrimos a energia contida na matéria, porque tudo é matéria. Inteligência, computador, tudo é átomo, tudo é matéria. Tá? Então, na década de 50, nós descobrimos a energia contida na matéria e liberamos essa energia e criamos a bomba atômica, meados da década de 40. Tá? E agora nós estamos descobrindo a inteligência contida no átomo e a explosão de inteligência é tão grande quanto uma bomba atômica. Aí você vai falar, pô, se inteligência contida no átomo, se agora você viajou grande, é fácil de entender esse negócio. O átomo não tem um elétron tem um spin que gira para a direita ou para a esquerda. Tudo que a gente usa na tecnologia da informação é código binário, é 0, 1, 0, 1, 0, 1. Direita 0, esquerda 1, tu consegue guardar a informação dentro do átomo e toda a informação produzida no mundo pela humanidade até agora cabe na cabeça de um alfinete. Imagina a quantidade de inteligência que a gente está criando. Isso é legal, isso é bom? É legal por quê? Porque a gente quer a cura do Alzheimer, a gente quer a eternidade, a gente quer a cura do câncer, todo mundo quer fazer. Então, as coisas vão continuar evoluindo. Eu podia botar o gráfico da lei de Moore aqui, que todo mundo conhece. Cada ano duplica a velocidade do processador e cai o preço pela metade. Mas ninguém mais vê isso. Depois dos anos 2000, ninguém mais presta atenção nessa lei de Moore. Isso era sucesso na década de 80, 90. Por quê? Porque a coisa é muito rápida e não precisa fazer nada de diferente. É só acontecer como está acontecendo, um celular mais rápido que o outro, um computador melhor que o outro, um sistema melhor que o outro, que nós estamos indo para a computação quântica, que nem A mais 0 e 1. É tudo que existe entre 0 e 1. Imagina o que esse computador pode fazer, entendeu? Então o que acontece? Nós vamos evoluir, a evolução é contínua, mas nós temos riscos, limites e problemas de dependência, e aqui eu vou ilustrar um risco com vocês. Um gorila pesa 200, macho, pesa 200 quilos e tem o dobro de força de qualquer homem nessa sala. Mas nós somos mais inteligentes que os gorilas. Então nós temos que nos cuidar para não extinguir os gorilas. Nós determinamos como eles vivem, aonde eles vivem, o que eles comem, e nós temos que nos policiar para não extinguir os gorilas. Por quê? Porque apesar de eles serem mais fortes que nós somos muito mais inteligentes que eles. E nós estamos criando uma inteligência 1 milhão de vezes maior que a nossa. Então essa é a coisa que a gente tem para pensar. Tá? Isso vai acontecer e é fácil porque é uma questão de física. O neurônio cicla a 200 Hz. 200 Hz, 200 ciclos por segundo. E se comunica um com o outro de 100 metros por segundo. Qualquer celular dos senhores aqui é em gigahertz. E se tiverem uma internet por fibra em casa, estão com conexão na velocidade da luz. Trocam informação na velocidade da luz. Então, é uma diferença muito grande entre neurônios e processadores. Não tem como competir. Não tem como segurar. E é aqui para onde é que a gente está, então, para terminar. O dado per se, o volume de informação que vocês vão produzir hoje, é um saco de soja, não serve para nada. Eu falei para vocês 3 números, não serve para nada. Você pega esse dado, joga estatística em cima, avalia a significância, publica e vira conhecimento científico. Esse conhecimento serve para o gestor trabalhar o novo centro de otorrino que está sendo criado. Está sendo criado para quê? Para dar uma demanda em cima daquilo que se sabe que deve se fazer, com a demanda que se tem, isso é Business Intelligence. Quando você pega o Business Intelligence e associa ao aprendizado de máquina, o tratado da SAESP, da anestesia, tem 11 quilos, são 2 tomos, 11 quilos. O computador nosso levou 3 horas para aprender o tratado inteiro, sabe tudo o que está escrito aqui. Então isso é o machine learning, o aprendizado de máquina. Tem um vídeo, eu vou mandar para o Dr. Abris, depois eu compartilho com vocês, onde eu pego ampolas de medicamento, a gente treinou a máquina para isso, ampolas âmbar, você sabe qual é a ampola âmbar, todo mundo conhece a dificuldade. O rótulo vem azul escuro, que é para sacanear, né? Só pode ser para isso, para sacanear. Não, eu vou pegar a ampola âmbar, vou botar aqui um printado, o que é a droga em azul escuro, para ver se o médico acontece alguma coisa, entendeu? A gente mostra as ampolas ambas para a tela de um iPad e a máquina reconhece qual que é qual, e diz, isso é uma ondacetrona, isso é uma iocina. Tá? Então a máquina aprende. Quando a máquina aprende, leva em consideração tudo isso, e ainda mais o clima, o humor, a fadiga, o deep learning, o aprendizado de rede neural, imitando literalmente as redes neurais humanas, aí nós chegamos na inteligência artificial ou na consciência situacional. E aqui eu vou fazer um parentezinho, está terminando, mas tentamos saber o seguinte.
nós temos que desmistificar a inteligência artificial. Inteligência artificial não é nada demais. O conceito de inteligência da Wikipedia é: inteligência é a capacidade de processar informação. Esse é um conceito de inteligência. Quando a máquina tem a capacidade de processar informação, é uma inteligência artificial. Ponto. Aí o que acontece? Ela processa um volume grande de informação e joga cenários, estratifica prospecções e cenários e vê padrões e aí te dá um resultado. Isso é estatística. De 1890, de 1925, de 1932, os anos que os cálculos booleanos, estatísticos foram publicados. O que mudou foi o processador, gente. A capacidade de processar essa informação, de analisar um volume gigante de dados em tempo rápido, botar aquele teste estatístico mais bruxo que tem para mostrar um resultado. É isso que mudou. É isso que é inteligência artificial. Os nossos computadores mais potentes conseguem fazer aquilo que eu levava uma madrugada inteira para fazer na Federal de Santa Maria, no supercomputador da UFSM em 1994, que era um Pentium 100 refrigerado a água. Mudou. Hoje eu sento em casa e do meu celular eu uso o Tableau, que não usar ainda pode usar, e eu tenho a mesma análise estatística em segundos. Isso é inteligência artificial. Um volume de informação gigante processado com processadores rápidos, nos dando aquilo que nós tínhamos que fazer estudos muito esforçados e muito longos para saber. Então, e aí terminando, meus colegas perguntam isso. Então nós vamos virar isso, Joyce. Isso aqui é um anestesista, é um robô que está entubando. Alguns gostaram aqui, já vi a risadinha no fundo. Não vai ter anestesista na sala, vai ter só um robô. Né? Claro que não, senhores, é óbvio que não. A inteligência artificial só vai nos deixar fazer aquilo que a gente tem que fazer e nos deixar não fazer aquilo que nós não devemos fazer, que é a robotização da medicina. Um anestesista leva 40% do tempo de uma cirurgia preenchendo o prontuário eletrônico. No consultório, vocês ficam 70% do tempo olhando a tela do computador e 30% do tempo olhando os olhos do paciente. Então, robôs não vão substituir médicos nunca, porque vai faltar aos robôs uma coisa importantíssima que só nós humanos temos, chamado empatia. A capacidade de olhar os olhos do nosso paciente, de se envolver com o problema dele, de prestar assistência, o robô nunca vai ter. Nunca vai ter a conexão médico-paciente, a empatia que o médico-paciente tem. A máquina vem para nos desrobotizar, para fazer como essa colega que está levando o neném para mamar durante a cesariana ainda na paciente, ou essa outra que se fantasia de fada para anestesiar voluntariamente crianças com lábio leporino na ONG Operação Sorriso. Esse é o papel da tecnologia. Tecnologia é meio. O papel da tecnologia é nos deixar mais humanos. O papel da tecnologia é melhorar nossas habilidades humanas, para que a gente pare de fazer aquilo que a máquina pode fazer sozinha. É esse que é o papel da tecnologia. E aí, para quem está entrando no mercado agora, é importante saber que a inteligência artificial e a robotização vão virar commodity. Todo hospital vai ter. Assim como todo hospital tem ressonância hoje, todo hospital tem tomografia hoje, todo hospital tem ultrassom hoje. Todo hospital vai ter robotização e inteligência artificial. Então você pode ser um profissional mediano, porque a tecnologia existente vai te deixar um profissional melhor. Eu posso ser um anestesista mediano, porque a tecnologia que vai estar embarcada comigo vai me ajudar a ser um anestesista melhor. E aí, então, que as instituições vão procurar não são mais a tua excelência técnica somente, mas também a tua excelência humana, a tua excelência de habilidade humana, que é segurança do paciente, resolução de conflitos, capacidade de liderar. São habilidades humanas que a tecnologia vai exacerbar. Esse que é o futuro da saúde tecnológica. Muito obrigado.